Bom, gente, boa tarde a todos. Então, hoje a palestrante convidada é a professora Márcia Simas, professora da UERJ. Agradeço já de antemão a disponibilidade em vir aqui participar, trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui para os alunos. Então, a professora Márcia ela é formada em nutrição, tem mestrado e doutorado em fisiopatologia clínica experimental pela UERJ. Atualmente é professora adjunta lá do Instituto de Nutrição. Ela é jovem cientista do nosso estado da FAPERJ e trabalha principalmente com pesquisas na área de nutrição clínica, com ênfase em doenças cardiovasculares e doenças renais. E hoje ela vai apresentar para a gente a associação entre vitamina D e fatores de risco para doenças cardiovasculares em transplantados renais. Então, professora Márcia, muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui compartilhando os seus conhecimentos com a gente. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à professora Mariana pelo convite para estar aqui compartilhando um pouquinho de um dos trabalhos, né, que a gente faz com vocês. Bom, como ela colocou, eu sou professora lá da UERJ, do Instituto de Nutrição, né, eu trabalho, como ela já colocou, na parte de nutrição e doenças cardiovasculares e doenças renais, é a minha principal área de atuação, né, e eu faço parte, né, de 2 grupos de pesquisa nessa área de hipertensão, né, principalmente doença cardiovascular, mas principalmente hipertensão, e na parte de doença renal crônica. E eu sou membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Bom, eu coloquei aqui um pouquinho, né, sobre, a Mariana já tinha colocado, mas no que eu trabalho. Eu só trabalho com pesquisa clínica, só com humanos, né, não faço pesquisa experimental, com rato, nada disso. Sempre trabalhei na área de nutrição clínica, com pesquisa clínica, com humanos, né, na área de doença cardiovascular, principalmente trabalhando com obesidade, hipertensão, vários estudos com função endotelial, função microvascular atualmente. E na parte de doenças renais, eu trabalho principalmente com doença renal crônica em paciente na pré-diálise, não trabalho com hemodiálise em termos de estudos, né? E também faço vários estudos com pacientes transplantados renais. Os meus trabalhos, as pesquisas que eu oriento, que eu participo, então, são basicamente nessa área. Então, assim, eu tenho alguns estudos que são um pouquinho variados, né? Não é tudo muito semelhante, como alguns pesquisadores que, né, às vezes publicam trabalhos todos muito próximos. Eu tenho uns trabalhos um pouquinho diferentes, oriento um pouquinho diferente, mas sempre misturando, né, a parte de doença cardiovascular, principalmente com doença renal, né? Então, eu coloquei aqui 4 trabalhos que eu tenho publicados desse ano, só para ilustrar, que é sempre nessa área de doença cardiovascular e doença renal. Coloquei aqui um artigo que é do doutorado da Thaís, que eu sei que tem gente aqui que conhece, né? Ela conhece a Thaís, foi aluna nossa também no mestrado. Então, foi o doutorado da Thaís, mestrado da Priscila e da Vanessa, e foi um artigo que a gente publicou avaliando o efeito agudo do cálcio dietético e do cálcio suplementar, do cálcio medicamentoso. Nesse artigo aqui, especificamente, a gente avaliou o efeito sobre pressão arterial e sobre função microvascular, né, mas esse foi um estudo maior, que a gente avaliou perfil lipídico, avaliou uma série de outras coisas. Tá? Esse outro estudo aqui é um estudo que eu faço junto com a professora Maria Inês, não sei se alguém aqui conhece, que trabalha com a área de nefro também, que a gente trabalha junto. Foi um estudo avaliando os preditores da deficiência de vitamina D, né, do estado corporal de vitamina D, em pacientes com doença renal crônica, em pré-diálise. Esse outro aqui, o terceiro, é um pouquinho diferente, foi do doutorado da Lívia, que também você conhece, ela conhece todo mundo, né, que foi sobre efeito agudo, foi o doutorado da Lívia, né, foi efeito agudo do chá verde sobre pressão arterial, função endotelial e perfil metabólico em indivíduos obesos pré-hipertensos. Tá? E esse aqui que eu participei da nova diretriz brasileira de hipertensão. Então, quer dizer, eu trabalho um pouquinho variado, então mais na parte de doença cardiovascular e doença renal. Quando a Mariana me convidou para participar, eu falei, bom, cálcio eu sempre falo, meu mestrado, meu doutorado foram com cálcio, doença cardiovascular, eu já falo muito sobre isso, até participei aqui da semana, né, do Instituto que teve, falando sobre cálcio, falei, não vou falar sobre cálcio, e escolhi falar um pouquinho de vitamina D, que é algo que eu estudo, que eu tenho trabalho com paciente hipertenso, com paciente com doença renal crônica, como eu mostrei, e a gente está desenvolvendo um com transplantado renal, né? Então, assim, quis trazer uma coisa um pouquinho diferente, nunca dei palestra sobre especificamente isso, vitamina D em pacientes transplantados renais. Tá? Então, o título é esse, Associação entre vitamina D e fatores de risco para doença cardiovascular em pacientes transplantados renais. Eu não sei exatamente como é que funciona normalmente aqui, mas eu vou falar um pouquinho da vitamina D, um pouquinho do transplante, para inserir um pouquinho do nosso trabalho. Esse aqui é um trabalho de mestrado, é o trabalho da Kelly, não sei se alguém conhece, né? A Kelly é aluna de mestrado, e ela vai defender agora,
no comecinho de dezembro, ela vai estar defendendo o mestrado dela, tá? Bom, então, vou falar um pouquinho de vitamina D, lembrar algumas coisas importantes. Vocês já tiveram alguma coisa aqui de vitamina D há pouco tempo? Também já teve? Não? Ah, então tá. Então, para não repetir algumas coisas, né? Então, assim, lembrar um pouquinho do metabolismo da vitamina D, para a gente entender por que avaliar a vitamina D em quem é transplantado renal. Tá? Então, bom, em primeiro lugar, a vitamina D, ela pode ser obtida a partir da ação da luz solar na pele, pode ser obtida a partir de alimentos e a partir de suplementos, né, de medicamentos. A vitamina D, que ela é obtida a partir da ação da luz solar na pele, ela é a nossa principal fonte de vitamina D. Cerca de 80% a 90% da vitamina D que nós obtemos, ela é proveniente da radiação solar, da ação da radiação solar na pele. Mais especificamente, a radiação ultravioleta B converte o 7-deidrocolesterol em vitamina D3. Os alimentos, eles contêm uma quantidade muito pequena de vitamina D, que está presente em poucos alimentos. Alguns alimentos normalmente têm vitamina D, enquanto outros são enriquecidos, né, são suplementados, vamos dizer assim, com vitamina D. Mas a quantidade é muito pequena. E nós temos também os suplementos. Tanto os alimentos quanto os suplementos, eles fornecem a vitamina D na forma de vitamina D2 ou D3. Então, a gente pode obter vitamina D dessas duas formas, a D2 ou D3. Essas duas formas da vitamina D, elas não exercem atividade biológica significativa. Por quê? Porque elas precisam receber 2 hidroxilas para poder formar o metabólito ativo da vitamina D. Então, em primeiro lugar, a vitamina D ela é hidroxilada, a 25-hidroxivitamina D no fígado, e, posteriormente, a enzima 1-alfa-hidroxilase forma o metabólito ativo, a 1,25-dihidroxivitamina D. O rim, ele é o principal local para a formação da vitamina D ativa. A vitamina D que a gente encontra na circulação. Então, a principal fonte para a vitamina D encontrada na nossa circulação é a 1-alfa-hidroxilase, que está presente no rim. O rim ele é o principal local responsável pela produção da 1,25 circulante. E essa 1,25 de hidroxivitamina D circulante, ela é responsável pelos efeitos clássicos conhecidos da vitamina D, né, que são o quê? A manutenção da homeostase do cálcio e do fósforo e, por isso, a manutenção principalmente da saúde óssea. Né, a vitamina D ela é conhecida há mais de 100 anos e, até recentemente, a única função que a gente conhecia da vitamina D era essa função aqui, essa função clássica, essa função endócrina de manutenção de homeostase de cálcio e fósforo, sendo importante, né, sendo considerada importante, principalmente para quê? Para a saúde óssea. Né, então, esse aqui, vamos dizer assim, é o metabolismo da vitamina D, formando a 1,25 circulante, que é responsável pelos efeitos clássicos da vitamina D. Apesar da 1,25 ser a forma ativa, né, ser o metabólito ativo da vitamina D, os níveis circulantes da 1,25, eles não podem ser utilizados, eles não são marcadores fidedignos do status corporal de vitamina D. Por quê? Porque existem vários mecanismos de feedback que mantém os níveis séricos dentro de uma faixa muito estreita de normalidade. Né? Então, são vários mecanismos envolvendo o FGF-23, envolvendo o paratormônio, que mantém os níveis séricos da 1,25 dentro da faixa da normalidade, mesmo em indivíduos que têm deficiência da vitamina D. Então, sendo assim, esse metabólito ele não deve ser utilizado como uma forma da gente avaliar a deficiência de vitamina D. Por outro lado, a 25-hidroxivitamina D, esse outro metabólito, é o melhor parâmetro para avaliar o status corporal de vitamina D. Por quê? Porque a síntese desse metabólito depende principalmente, basicamente, o quê? Do fornecimento, do suprimento de vitamina D. Não existem mecanismos de feedback controlando seus níveis séricos da mesma forma que existem mecanismos controlando os níveis séricos da 1,25. Então, sendo assim, esse metabólito aqui, a 25-hidroxivitamina D, é que é utilizado para avaliar a deficiência de vitamina D. Então, indivíduos com deficiência terão níveis séricos baixos da 25-hidroxivitamina D. Outros fatores que também contribuem, né, para poder ser usada como marcador do estado nutricional de vitamina D é que a concentração é cerca de 1000 vezes maior do que da 1,25, e a meia-vida também é muito maior, em torno de 3 a 4 semanas, em comparação com 3 a 4 horas, de 4 a 6 horas, são poucas horas da 1,25 de hidroxivitamina D. Uma descoberta relativamente recente
é que a maioria das células no organismo humano expressam, né, elas possuem não só o receptor para a vitamina D, como também expressam a 1-alfa-hidroxilase tecidual. Então, hoje em dia, a gente sabe que vários tecidos do nosso organismo possuem não só um receptor para a vitamina D, como também possuem a enzima que forma o metabólito ativo da vitamina D. Essa descoberta gerou um grande interesse em relação à vitamina D, para saber se ela teria outros efeitos. Se tantas células expressam receptor e expressam a enzima que forma o metabólito ativo, provavelmente a vitamina D tem outros efeitos que não só a questão da manutenção da saúde óssea. E, na verdade, a gente tem vários estudos publicados nos últimos anos, nos últimos 10 a 15 anos, que sugerem, sim, que a vitamina D apresenta uma série de outros efeitos no organismo que não estão ligados à saúde óssea. Né? Esses efeitos, eles foram demonstrados principalmente, né, basicamente, através de estudos observacionais, que viram o quê? Que indivíduos que têm deficiência da vitamina D têm um risco muito maior de apresentar uma série de doenças, né, que não estão relacionadas com saúde óssea, como eu já falei. E que doenças seriam essas? Quem tem deficiência de vitamina D normalmente tem maior risco de apresentar certos tipos de câncer, tem maior risco de apresentar doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doença cardiovascular, maior risco de apresentar fatores de risco para a doença cardiovascular, maior risco, né, apresenta uma maior chance de possuir, né, eventos cardiovasculares e maior risco de morte por doença cardiovascular. Então, nos últimos anos, surgiram inúmeros estudos mostrando potenciais efeitos benéficos da vitamina D. E esses novos efeitos benéficos que têm sido atribuídos à vitamina D, eles provavelmente são mediados por esses receptores presentes em vários tecidos e por essa 1-alfa-hidroxilase expressa nos tecidos de uma maneira geral. Então, como eu falei, vários tecidos possuem. Exemplos de células ou tecidos que expressam ambos, né, que possuem ambos, são o músculo liso vascular, o endotélio, os cardiomiócitos, as células beta-pancreáticas e as células do sistema imune. Todos eles possuem não só o receptor, como a 1-alfa-hidroxilase tecidual. Essa 1-alfa-hidroxilase tecidual, utilizando como substrato a 25-hidroxivitamina D circulante, ela é capaz de produzir quantidades teciduais significativas da 1,25-de-hidroxivitamina D. Então, a partir da 25 circulante, ela vai produzir a 1,25 dentro do próprio tecido. Essa 1-alfa-hidroxilase tecidual, diferentemente da renal, ela não sofre ação de mecanismos de feedback. Então, com isso, o que acontece? Os níveis teciduais formados da 1,25, eles refletem os níveis séricos da 25-hidroxivitamina D. Então, na presença de deficiência de vitamina D, que eu já falei que são níveis séricos baixos da 25, eu vou ter o quê? Níveis teciduais baixos da 1,25 de hidroxivitamina D. E isso pode ter efeitos deletérios, né? Então, tem vários estudos in vitro, né? Vários estudos demonstrando que dependendo do nível tecidual da 1,25, você pode ter uma série de alterações, uma série de efeitos indesejáveis, né? Então, quando o indivíduo tem deficiência da vitamina D, os níveis teciduais da 1,25 podem estar diminuídos. E esses níveis teciduais da 1,25 são extremamente importantes. Por quê? Porque a nível tecidual, a nível celular, a 1,25 formada no tecido, que venha da circulação também, a 1,25 a nível tecidual, a nível celular, ela vai se ligar com seu receptor, posteriormente vai se ligar com o receptor retinoide X, formando um complexo que vai atuar como um fator de transcrição através da ligação com regiões específicas do DNA, regiões essas que são chamadas, né, de elementos de resposta à vitamina D. E esse fator aqui, esse complexo, ele é capaz de modular a expressão de centenas de genes. Então, a 1,25 de hidroxivitamina D, ela pode modular centenas de genes a nível tecidual, podendo, por exemplo, a 1,25, está pequenininho aqui, mas acho que dá para ver, levar a uma redução da resposta inflamatória, levar a benefícios na imunomodulação, aumentar a diferenciação celular, reduzir proliferação celular,
reduzir a liberação de renina e aumentar, por exemplo, também a liberação da insulina. Então, a 1,25 poderia ter esses efeitos. Na presença da deficiência da vitamina D, os níveis teciduais da 1,25 podem estar baixos, e aí a gente vai ter justamente o oposto, né? A gente vai ter uma alteração nisso aqui. A 1,25 faz isso, na presença da deficiência eu posso ter um favorecimento à inflamação, favorecimento à proliferação celular, e o que importa muito para a gente em relação à doença cardiovascular, um aumento na liberação de renina e uma diminuição na liberação da insulina. Esses novos efeitos benéficos que têm sido atribuídos à vitamina D, eles parecem estar ligados a essa atuação a nível autócrino ou parácrino da vitamina D. Aquela vitamina D produzida no próprio tecido, ela vai atuar modulando a expressão dos genes e, com isso, tendo esses efeitos, né, esses potenciais efeitos benéficos que têm sido atribuídos à vitamina D. Você já deve ter percebido que hoje em dia muita gente pede exame de vitamina D, coisa que antigamente, né, eu já tenho mais idade, a gente não fazia. Hoje em dia se usa muito suplemento de vitamina D por causa desses efeitos que têm sido atribuídos à vitamina D, né, principalmente em relação à doença cardiovascular, câncer, doença inflamatória, doença autoimune. E o mecanismo não parece ser mediado pela 1,25 circulante, que é responsável pelo efeito principalmente sobre cálcio, sobre saúde óssea, né, mas sim essa 1,25 formada no próprio tecido a partir da 1-alfa-hidroxilase tecidual. Bom, ainda não existe um consenso em relação aos melhores pontos de corte para classificar o estado nutricional de vitamina D, porém a maioria das organizações, a maioria dos pesquisadores, eles sugerem que a deficiência de vitamina D, a gente diga que o indivíduo tem deficiência quando os níveis séricos da 25-hidroxivitamina D forem inferiores a 20, valores entre 20 e 29 indicam insuficiência de vitamina D, e o ideal seria o quê? Níveis séricos da 25 maiores ou iguais a 30. Esse ponto de corte aqui de 30, né, e os outros também, eles foram definidos com base no metabolismo do cálcio. Por quê? Porque quando a 25 que ela está inferior a 30, ocorre uma redução significativa na absorção intestinal de cálcio. Com isso, ocorre uma redução do cálcio sérico, uma hipocalcemia, o que estimula a liberação do PTH. Esse aumento do paratormônio, do PTH, ele vai normalizar a calcemia, vai normalizar a 1,25, a 1,25 fica normal, mesmo em quem tem deficiência, porém, ele vai levar um prejuízo na massa óssea, né? Então, esse ponto de corte ele foi estabelecido para massa óssea. Para o restante, a gente ainda não tem certeza se realmente tem todos esses benefícios e a gente ainda não sabe qual seria o ponto de corte ideal. Tá? Mas, de uma maneira geral, se usa isso. Para renal, tem um outro ponto de corte que eu vou mostrar. Mas, para a população em geral, esse é o ponto de corte, esses são os pontos normalmente utilizados. Né? Acima de 30 seria o adequado e menor que 20, deficiência. Valores acima de 150, 200 estão relacionados com intoxicação. E aqui a gente pode ter hipercalcemia, pode ter aumento de cálculo renal. Né? Então, também tem que tomar muito cuidado com essa suplementação de vitamina D que se faz por conta própria. Às vezes a pessoa nem sabe como é que está a vitamina D, mas está todo mundo tomando, ela toma também, numa quantidade grande, porque esses suplementos têm uma quantidade grande. Felizmente, sei lá, ou infelizmente, os suplementos são um pouco caros, né? Um valor um pouquinho mais alto, acho que não tem um uso tão grande. É grande, mas poderia ser até maior, eu acho, se o custo fosse um pouco menor, né? Mas tem gente que utiliza, quando se faz suplementação, eu vou mostrar mais à frente, tem que dosar o nível sérico, porque tem o risco de intoxicação, tá? Bom, o principal fator de risco para a deficiência da vitamina D é a exposição inadequada ao sol. Essa exposição inadequada ao sol ela pode ser causada por um menor tempo de exposição à luz solar, como também pode ser causada pelo uso do protetor solar. O uso do protetor solar com fator 30, por exemplo, ele pode reduzir em até 90% a síntese da vitamina D. Tá? A latitude elevada, locais de latitude elevada, longe do Equador, a síntese de vitamina D fica prejudicada, a síntese cutânea. No inverno também ocorre uma redução na síntese cutânea da vitamina D. Tá? Pessoas de pele escura e idosos, eles também têm uma diminuição na síntese cutânea, né, da vitamina D, e a gente já falou que a nossa principal fonte de vitamina D é a síntese na pele, é a síntese cutânea. Algumas outras doenças também podem favorecer o desenvolvimento da deficiência de vitamina D. A obesidade é a principal delas, né? Ainda mais que hoje em dia, cada vez a gente tem mais pessoas com obesidade. A obesidade ela favorece a deficiência de vitamina D.
O principal mecanismo, né, responsável é porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, sendo assim, ela fica armazenada no tecido adiposo. E no indivíduo obeso, aquela quantidade excessiva de tecido adiposo acaba sequestrando uma quantidade muito grande de vitamina D, com isso reduz os níveis séricos. Existem alguns estudos que sugerem, né, porque o que a gente sabe é o quê? O obeso tem níveis séricos mais baixos da vitamina D, a obesidade favorece a deficiência de vitamina D. Mas tem alguns estudos sugerindo que seria o contrário, que a deficiência de vitamina D favoreceria a obesidade. Isso não está comprovado. Tem alguns estudos experimentais que sugerem alguns mecanismos, mas nos estudos com humanos, nos quais se suplementa a vitamina D, o indivíduo não emagrece. Então, assim, é uma coisa questionada, mas que a obesidade favorece a deficiência, isso está bem claro, bem estabelecido. Algumas outras condições podem favorecer a deficiência, como a síndrome de má absorção, que ocorre após cirurgia bariátrica. A síndrome na síndrome nefrótica também pode ocorrer. Por quê? Porque na síndrome nefrótica você perde muita proteína na urina e você perde, inclusive, a proteína carreadora da vitamina D. E a albumina também, que ajuda, então, no transporte. Então, assim, a síndrome nefrótica está associada com níveis séricos baixos da vitamina D. Uma outra causa é o hiperparatireoidismo primário, porque eu vou ter muito PTH, com isso eu vou aumentar a conversão da 25 em 1,25. E aí eu diminuo o nível sérico da 25-hidroxivitamina D. Outras condições são doença renal e doença hepática, porque é no fígado, né, e é no rim que ocorre a formação do metabólito ativo da vitamina D. Outras causas, poluição do ar, fatores genéticos e algumas medicações também favorecem, como, por exemplo, os corticoides, eles aumentam o catabolismo da vitamina D. Algumas medicações utilizadas para evitar rejeição, né, como, por exemplo, eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, no transplante, são usadas várias drogas, essas drogas também podem favorecer catabolismo, reduzir síntese da vitamina D. Outras drogas, né, são os antirretrovirais. Né, existem algumas classes específicas que vão diminuir a produção da vitamina D e também aumentar o catabolismo. Então, pacientes HIV positivo, é sempre importante avaliar a concentração sérica da vitamina D. E algumas drogas anticonvulsivantes também podem favorecer a deficiência. Bom, atualmente a gente sabe que a deficiência de vitamina D ela é extremamente comum, né? Ela é uma epidemia, né? Vamos dizer assim. Ela é observada a deficiência em todas as faixas etárias e nas diferentes regiões do mundo. Os dados são bem conflitantes, porém, de uma maneira geral, os autores consideram que pelo menos de 30% a 50% da população mundial tem a deficiência de vitamina D. É muita gente tendo deficiência. E quem trabalha com paciente idosa, que a gente vê na prática, realmente é uma quantidade muito grande de pessoas, mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui no Rio de Janeiro, mesmo local cheio de sol, que tem deficiência de vitamina D. Bom, a ingestão diária recomendada de vitamina D para adultos e idosos na população em geral, quem não tem deficiência, para todo mundo, né, de uma maneira geral, a ingestão diária recomendada é de 600 a 800 unidades. 6.000 é para quem tem deficiência. Então, a ingestão recomendada para a população em geral, adultos e idosos, não tem criança aqui, tá, é de 600 a 800 unidades, com uma ingestão máxima de 4.000 unidades por dia. Para aqueles indivíduos que têm risco de apresentar deficiência de vitamina D, como, por exemplo, os idosos, as gestantes e pessoas que usam os antirretrovirais, né, para o tratamento da AIDS, a ingestão já deve ser um pouco maior, de 1.500 a 2.000 unidades por dia, com uma ingestão máxima de 10.000 unidades. E para quem tem deficiência de vitamina D, para quem já fez o exame e deu inferior a 20 nanogramas por ml, qual é a quantidade recomendada? A quantidade recomendada por dia é de 6.000 unidades, porém o paciente pode usar o que é mais cômodo, mais fácil para o paciente, utilizar doses semanais, 5.000 unidades uma vez só por semana. Pode utilizar isso, deve utilizar durante 8 semanas, né, para usar indefinidamente, avaliar novamente a concentração sérica. O objetivo é alcançar um valor superior a 30 e depois que alcançar esse valor, aí vai ter que diminuir essa dosagem, passar para terapia de manutenção, que aí é menor, é como daqueles pacientes que têm risco de ter deficiência, né, de 1.500 a 2.000 unidades por dia.
Bom, como que a gente vai repor vitamina D? A gente já viu que alimento quase não tem. Então, repor a partir da alimentação, infelizmente, para a gente que é nutricionista, é meio triste, mas não tem muito como repor a partir dos alimentos, né? O aumento na ingestão de vitamina D pelo consumo de alimentos naturais ou mesmo fortificados com vitamina D, em geral, é insuficiente para alcançar aquelas 6 mil unidades por dia, uma quantidade muito grande. Por exemplo, peixe gorduroso é uma fonte de vitamina D. Mas só para a gente ter ideia, 100 gramas pode ter apenas 100 gramas de peixe, pode ter apenas 100 unidades de vitamina D. Quanto você vai ter que comer de peixe para atingir essa ingestão, né? O leite, aqui no Brasil não é obrigatório o enriquecimento, né, dos alimentos com vitamina D. Então, a gente tem uma ou outra marca, normalmente de leite enriquecido, mas não é obrigatório ter. Então, tem marcas que não têm essa adição de vitamina D. Se ele for enriquecido leite, em 200 ml tem 90 unidades só. Então, quanto que a pessoa precisaria para chegar nos 6 mil? Então, assim, pela alimentação é muito complexo. Então, a gente pode repor a vitamina D como? Ou o suplemento, ou o uso, né? Ou o sol, né? E aí, a exposição à luz solar. Bom, em relação à exposição à luz solar, ela pode fornecer de 10 mil a 20 mil unidades de vitamina D por dia, uma quantidade muito grande. A exposição apenas de braços e pernas por apenas 5 a 10 minutos em pessoas de pele clara fornece cerca de 3 mil, forma cerca de 3 mil unidades de vitamina D. Quer dizer, pouquinho tempo, você já forma uma quantidade muito grande. Né? Na pessoa de pele escura, esse tempo tem que ser de 3 a 5 vezes maior para poder produzir essa quantidade. Na pessoa de pele clara, né, como a gente já falou, a produção ela é maior. Né? Aqui tem uma estimativa de que 15 a 30 minutos por dia de exposição ao sol, né, de pernas e braços, 3 vezes por semana já seria o suficiente para a síntese adequada. Aqui é pouquinho, né, parece fácil, mas às vezes na prática, no dia da pessoa, ela não consegue, porque ela está trabalhando o tempo todo durante o horário que tem sol. Né? Mas, assim, a princípio é uma quantidade super pequena, é um tempo super pequeno de exposição ao sol. E é importante saber que a exposição excessiva ao sol pode dar uma série de problemas, né? Como câncer de pele, uma série de coisas, mas não vai dar intoxicação por vitamina D, não vai ter o risco de formar muita vitamina D. Tem outros riscos, outros problemas, mas não de excesso de produção de vitamina D. A suplementação de vitamina D, ela é algo assim que é considerado fácil, seguro, o custo não é barato, mas é fácil e, de uma certa forma, é seguro você utilizar. O risco de intoxicação, se a pessoa fizer um acompanhamento, exame de sangue, o risco é pequeno. Tá? Existem, como eu já falei, regimes de doses diárias ou semanais, são os mais utilizados, ou pode usar ainda uma quantidade muito maior, apenas mensal, mas o mais utilizado é diário ou semanal. Os efeitos adversos normalmente não são observados quando se respeita aquela quantidade máxima de 10 mil unidades por dia. E não deve ser, agora, a suplementação ela não deve ser recomendada para indivíduos que já tenham vitamina D acima de 30. Né? Então, se já tem, não precisa fazer essa suplementação. Tá? Pode-se utilizar a vitamina tanto D2 quanto D3, os suplementos podem ser das duas formas. Alguns estudos sugerem que a D3 seja melhor, mas não existe um consenso. E os obesos, eles podem requerer doses 2 a 3 vezes maiores para alcançar um nível sérico adequado devido a esse sequestro no tecido adiposo. A quantidade excessiva de tecido adiposo vai sequestrando a vitamina D e ela não fica na circulação. Bom, a monitorização da suplementação é importante. Então, como que ela deve ser feita? Após os 3 primeiros meses e, posteriormente, a cada 6 meses, deve-se dosar o nível sérico não só da vitamina D, como do PTH e do cálcio. Deve-se suspender a suplementação em caso de hipercalcemia ou formação de cálculo renal, ou quando você chega no nível adequado de vitamina D. Né? E, só para chamar a atenção, em alguns estudos, a mortalidade total ela aumenta quando você tem uma vitamina D em torno de 50. Não é comum as pessoas apresentarem esse valor, mas, assim, se você suplementar uma quantidade muito grande, valor muito alto, não está nada fechado, mas alguns estudos sugerem que também não seria adequado. Bom, isso aqui é para falar o seguinte, né, que como é que é a resposta à suplementação de vitamina D? Ela vai responder à elevação do nível sérico de vitamina D com o uso do suplemento, depende de alguns fatores. Por exemplo, depende dos níveis basais da vitamina D. Quanto mais baixo o nível da 25 antes de suplementar, maior, logicamente, vai ser a elevação.
O efeito da suplementação depende muito do IMC, como eu já falei. Quanto menor o IMC, mais rápido eleva a concentração sérica, porém, em obesos, devido àquele sequestro da vitamina D, às vezes podem ter que usar doses 2 a 3 vezes maiores. Tá? E depende também, o efeito da suplementação depende se a pessoa está fazendo exposição ao sol. Se estiver fazendo exposição ao sol, vai elevar o nível mais rapidamente. Bom, então, a gente falou de vitamina D. Agora eu vou falar um pouquinho da vitamina D e doença cardiovascular para poder falar do nosso estudo, da ideia do estudo que a gente está realizando, que a gente, na verdade, já está terminando e já está quase defendendo a tese, né? Então, assim, a relação entre vitamina D e doença cardiovascular, ela já foi e está sendo ainda muito estudada. A gente tem vários estudos. Com vitamina D, gente, se coloca no PubMed, que tem de estudo, que tem de coisa com vitamina D, é uma coisa impressionante. Não só, né, vamos dizer assim, para o público leigo tem muita coisa, mas também na parte científica tem muito estudo com vitamina D. Então, tem muito publicado sobre vitamina D e doença cardiovascular. E, assim, será que existem mecanismos fisiológicos que expliquem esses benefícios que têm sido atribuídos à vitamina D sobre doença cardiovascular? Sim, existem, né? Como eu já falei um pouquinho no slide ali, falando do receptor da vitamina D, né, da atuação sobre a expressão gênica, né? Existem vários mecanismos que podem, sim, respaldar, né, da plausibilidade biológica ao efeito da vitamina D sobre o risco de doença cardiovascular. Os mecanismos todos não são completamente conhecidos, mas existem alguns mecanismos propostos para os efeitos benéficos da vitamina D no sistema cardiovascular. Então, por exemplo, a deficiência de vitamina D, ela pode favorecer, como eu já falei anteriormente, a ativação do sistema renina-angiotensina, aumentando a liberação da renina, aumentando a concentração sérica da angiotensina 2, e isso pode favorecer o desenvolvimento da hipertensão, o desenvolvimento da hipertrofia do ventrículo esquerdo e o desenvolvimento também da hipertrofia do músculo isovascular na circulação como um todo. A deficiência de vitamina D, ela também pode predispor à disfunção das células beta pancreáticas, com isso reduzindo a liberação de insulina, como também pode favorecer a resistência à insulina, e esses dois fatores predispondo ao desenvolvimento do diabetes e da síndrome metabólica. A deficiência de vitamina D também pode favorecer a inflamação, e esses três fatores associados podem favorecer a aterosclerose e os eventos cardiovasculares, principalmente infarto, né, agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Além dos efeitos diretos da deficiência sobre todos esses fatores, a gente tem também o efeito indireto do hiperparatireoidismo. Como eu já falei para vocês, a deficiência de vitamina D, quando ela está menor que 30, ela estimula a liberação do PTH. E o PTH tem efeito deletério não só na saúde óssea, como também na saúde cardiovascular. Ele também pode favorecer a uma série de efeitos deletérios, aumentando ainda mais o efeito deletério, o potencial efeito deletério da vitamina D sobre o risco cardiovascular. Bom, como eu já falei, tem muito estudo publicado em relação à vitamina D e doença cardiovascular. A grande maioria desses estudos são simplesmente observacionais. E o que esses estudos publicados indicam? Eles, na grande maioria desses estudos, eles indicam o quê? Que realmente a deficiência da vitamina D está associada com maior risco de morte por doença cardiovascular, maior risco de evento cardiovascular, de hipertensão, de insuficiência cardíaca, diabetes tipo 2, dislipidemia e síndrome metabólica. Então, esses estudos observacionais, de uma maneira geral, eles mostram realmente que a deficiência pode favorecer a ocorrência de uma série de doenças cardiovasculares, aumentando, inclusive, a mortalidade por doença cardiovascular. Eu vou mostrar rapidamente alguns estudos, para vocês terem ideia do efeito, né? Os estudos que mostram o efeito deletério da deficiência de vitamina D sobre o risco de morte por doença cardiovascular. Então, nós temos atualmente vários estudos publicados, estudos esses realizados com um número expressivo de participantes. Aqui, os que têm menor número de participantes têm pelo menos 1.000, aqui tem um de 600, mas tem estudo com 15.000 participantes. Estudos que tiveram uma duração, vamos dizer assim, de longo prazo, né, um acompanhamento de pelo menos 6 anos. E esses estudos todos, de uma maneira geral, eles indicam que a deficiência da vitamina D está associada com maior risco relativo de morte por doença cardiovascular.
Nesses estudos, a gente pode ver que o ponto de corte para definir deficiência variou amplamente. Então, tem estudo que usou menor que 10, menor que 12, menor que 14, menor que 18. E, de uma maneira geral, eles mostram que aumenta o risco de morte por doença cardiovascular. Nesse aqui, ó, aumentou em quase 3 vezes o risco de morte por doença cardiovascular. Aqui eu tenho uma meta-análise publicada em 2014, né, que juntou vários desses estudos e mostrou também, né, observou que o menor quintil de vitamina D sérica, em comparação com o maior, o menor se associou com maior risco de morte por doença cardiovascular. Aqui aumentando o risco em torno de 40%, 50%, 60% maior o risco de doença cardiovascular. Aqui é uma outra meta-análise também, desses estudos prospectivos, desses estudos longitudinais, que também mostrou que o menor tercil da vitamina D sérica, em comparação com o maior tercil, o menor se associou com maior risco de mortalidade por doença cardiovascular, e aqui também por mortalidade por todas as causas, aumentando o risco em torno de 40% o risco de mortalidade. Nesses estudos observacionais prospectivos, esses estudos de coorte, esse achado ele é bem consistente. Então, aqui, evidências provenientes desses estudos, né, observacionais indicam essa associação inversa, bem consistente. Quem tem vitamina D sérica mais baixa tem maior risco de morte por doença cardiovascular. Bom, em relação ao risco de evento cardiovascular, é bem próximo, né, de morte, mas nós também temos estudos avaliando especificamente o risco de infarto e de AVE. Né, e esses estudos, semelhantes aos outros, também mostram isso. São estudos realizados com um número expressivo de participantes, acompanhamento a longo prazo, aumento no risco de evento cardiovascular. Aqui nós temos 2 meta-análises, uma de 2012 e uma de 2013, envolvendo cerca de 60 mil participantes cada uma, né, na análise conjunta, né, dos estudos todos, e que também mostrou um aumento no risco de evento cardiovascular. Em relação a diabetes tipo 2, a gente tem vários estudos também publicados, né, e a grande maioria mostra isso, que a deficiência de vitamina D está associada com maior glicemia, maior níveis séricos mais elevados de hemoglobina glicada, de resistência à insulina e maior incidência de diabetes tipo 2. Então, tanto estudos transversais como longitudinais, vários mostram essa associação, que a deficiência está associada com uma piora, vamos dizer assim, do metabolismo de carboidratos, favorecendo o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Aqui são mais estudos nesse estilo, que com resultados positivos, vamos dizer assim, né, favorecendo, né, que a deficiência de vitamina D favoreceria esses efeitos deletérios. E aqui mais estudos ainda, o último de 2015. Agora, existem alguns estudos longitudinais, poucos, né, não é tão consistente, que não mostraram essa associação. Aqui nós temos 4 desses estudos que não encontraram, mas a grande maioria encontrou, e nessa meta-análise aqui, publicada em 2013, ela mostrou o quê? O que ela observou? Que a maior categoria de vitamina D sérica, em comparação com a menor, a maior teve menor incidência de diabetes tipo 2. Por último, em relação à hipertensão, aqui nós temos em relação à hipertensão, eu já falei de alguns mecanismos, né? O principal mecanismo pelo qual a vitamina D poderia ser boa para baixar a pressão, poderia auxiliar na redução da pressão, eu já comentei um pouco, como eu trabalho especificamente com hipertensão, né? O principal mecanismo é a supressão do sistema renina-angiotensina. Além disso, existem vários estudos indicando que a vitamina D apresenta um efeito protetor para o vaso. Não só um dos mecanismos é porque suprime o sistema renina-angiotensina, diminui a angiotensina 2, mas tem vários outros efeitos diretos, tanto sobre a parte endotelial como diretamente na célula muscular lisa. Outro efeito benéfico para reduzir pressão é porque diminui o PTH, né? Previne a elevação do... previne a elevação do PTH. Outros mecanismos, né, pelos quais a vitamina D poderia ajudar na redução da pressão é por reduzir resistência à insulina, por reduzir inflamação e por apresentar um efeito renoprotetor. Vários estudos indicam, né, sugerem que a vitamina D ela pode ser benéfica não só para a estrutura, como para a função renal. Existem alguns estudos realizados na população em geral que mostram que quem tem níveis séricos mais baixos de vitamina D tem maior risco de desenvolver doença renal crônica ao longo dos anos. E também que de quem já tem doença renal crônica, quem tem níveis séricos mais baixos de vitamina D tem maior risco de progredir a doença, né? Então, esses estudos longitudinais sugerem esse efeito, né? Uma sugestão desse efeito renoprotetor. Tem estudo também que avalia em relação à lesão renal, em relação à presença de proteína
proteinúria. Achados bem semelhantes. Quem tem nível sérico mais baixo de vitamina D tem maior risco de, ao longo dos anos, desenvolver proteinúria, lesão renal, né? E quem já tem doença renal crônica, que às vezes já tem proteinúria, também quem tem deficiência, a proteinúria progride mais rapidamente, né? Então, são outros efeitos benéficos que têm sido atribuídos à vitamina D. Que eu vou passar essa parte da função renal. Aqui seriam os efeitos específicos da vitamina D sobre função endotelial. Tem vários mecanismos pelos quais ela poderia ser benéfica e tem vários estudos in vitro, principalmente indicando que a vitamina D reduz estresse oxidativo, aumenta a produção do óxido nítrico, reduz a ativação do NF-κB, diminui a produção, a liberação das citocinas inflamatórias e diminui também a expressão de moléculas de adesão, melhorando a função endotelial e, com isso, reduzindo pressão, tendo efeito benéfico sobre doença cardiovascular. Em relação aos estudos com vitamina D e pressão arterial, a gente tem estudo tanto observacional, né, que eu estou falando aqui, tanto transversal quanto longitudinal. Nos estudos transversais, praticamente todos indicam que a deficiência de vitamina D está associada com níveis mais altos de pressão e com maior prevalência de hipertensão. Aqui tem vários, nesse outro slide, mais estudos que também observaram isso, e aqui mais estudos também. Aqui é uma meta-análise, né, confirmando esses achados consistentes dos estudos transversais, que fala que a maior, em comparação com a menor categoria de vitamina D sérica, quem tinha maior, teve menor prevalência de hipertensão. Em relação aos estudos longitudinais, os achados não são tão consistentes assim, então a gente tem alguns estudos sugerindo, né, que a deficiência aumenta o risco de desenvolvimento de hipertensão, aumenta a incidência, né, que mais estudos, porém tem outros que não mostram, né, que não encontraram esse resultado, né. Nesses estudos aqui, ter deficiência não aumentou o risco de desenvolver hipertensão ao longo dos anos. Tá? Aqui é uma meta-análise, nessa meta-análise aqui, aumentou o risco, a deficiência aumentou o risco de hipertensão. Tá? Bom, então a gente falou de vitamina D. Eu falei, gente, especificamente dos estudos observacionais, porque o estudo que eu estou trazendo para vocês é um estudo observacional. Nos estudos observacionais é bem consistente essa associação inversa entre vitamina D sérica e o risco de doença cardiovascular, da presença de fatores de risco para doença cardiovascular. Bom, e aí a gente resolveu estudar, na população em geral é bem claro, os estudos observacionais, como eu falei, mostram isso. Quem tem deficiência tem mais hipertensão, tem mais diabetes, tem mais evento cardiovascular. No transplantado, isso não é conhecido. E por que seria muito importante estudar isso? Porque o transplantado renal, ele tem um risco muito grande de ter doença cardiovascular. Tá? O risco de doença cardiovascular nele é muito grande, né? O transplante renal, né, é a terapia de escolha para o tratamento da doença. Tem que acabar uma hora e ponto. Acabei falando demais. O transplante renal é o tratamento de escolha para quem tem doença renal crônica em estágio terminal. É a melhor terapia que existe para quem tem doença renal crônica em fase terminal. Por quê? Porque está associado com maior expectativa de vida e com melhor qualidade de vida. Quem transplanta, em comparação com quem permanece na hemodiálise, quem transplanta tem uma qualidade de vida muito melhor, tem uma expectativa de vida muito maior, em torno de 10 a 15 anos a mais de vida do que se ele permanecesse em hemodiálise. Então, assim, o transplante é a melhor forma de você tratar, né, o estágio final da doença renal crônica, aqui só mostrando, né, que quando você transplanta o rim, os rins nativos ficam e o paciente ganha um terceiro rim, vamos dizer assim, né? E aqui é o que eu estava falando, né? Aqui a gente tem em verdinho os pacientes em hemodiálise e a gente tem em azulzinho os pacientes transplantados renais. Aqui é o risco de morte por doença cardiovascular. O que acontece? O paciente em hemodiálise tem um risco muito maior do que quem transplanta. Então, é muito melhor transplantado que permanecer em hemodiálise. Porém, em comparação com a população em geral, o transplantado ele tem maior risco de doença cardiovascular. A principal causa de morte nos transplantados renais são as doenças cardiovasculares, como na população em geral, mas neles também. E neles eles morrem, a chance de ter doença cardiovascular é muito maior do que na população em geral. Então, por isso que a gente teve o interesse de estudar, será que neles a deficiência de vitamina D também está associada com maior risco de hipertensão, de diabetes, e com isso aumentando ainda mais o risco de morte?
Para vocês terem ideia, a principal causa de morte é a doença cardiovascular e uma causa importantíssima de perda do enxerto renal, de ele perder a função desse rim que ele ganhou, né? O órgão transplantado a gente chama de enxerto. A principal uma causa importantíssima de perda do enxerto é a morte precoce por doença cardiovascular. Às vezes o paciente transplantou, o rim está bom, a creatinina está normal, a função desse rim transplantado, às vezes ele tem 15, 20 anos de transplante, a função renal está boa, mas ele perde o rim por quê? Porque ele faleceu por doença cardiovascular. Então, assim, a doença cardiovascular ela é extremamente importante no paciente. Então, por isso que a gente teve a ideia de estudar nesses pacientes se tem ou não essa associação com a vitamina D. Por quê? Porque se tiver essa associação, a gente pode suplementar a vitamina D e auxiliar na redução do risco, né, teoricamente, do risco de doença cardiovascular. Bom, aqui, por que esses pacientes têm tanto risco de doença cardiovascular? Porque eles têm que fazer uso o quê? Da medicação imunossupressora. Após o transplante, o rim pode funcionar para a vida toda, mas o paciente vai ter que tomar para a vida toda os imunossupressores. Eles não tomam só um, normalmente é um esquema imunossupressor. E o que acontece? Essas drogas, na sua grande maioria, aumentam o risco de hipertensão, de diabetes, de dislipidemia. Né? Então, a gente tem os corticoides, que são usados para sempre, eles usam 5 miligramas por dia, é a dose de manutenção. Então, eles usam para sempre. Tem os inibidores de calcineurina, que são tacrolimos, e que eles usam também, e a ciclosporina que eles usam para sempre, né, dependendo, pode usar ou não, mas muitos pacientes vão usar. O corticóide, normalmente, lá no Pedro Ernesto, todos usam, né, a prednisona para sempre, pelo menos 5 miligramas por dia. Né? Então, assim, essas drogas aumentam muito o risco, né, o risco de ocorrer esses fatores de risco para doença cardiovascular e, com isso, aumenta o risco de doença cardiovascular desses pacientes. Uma outra coisa que eles apresentam é um alto risco de obesidade. A obesidade é muito comum após o transplante. Às vezes o paciente fica um tempo sem aparecer, quando ele volta ele ganhou 30 quilos. É uma coisa assim, eles ganham muito peso após o transplante. Né? Então aqui, ó, cerca de 60% dos receptores de transplante renal aumentam em cerca de 10% o peso corporal só no primeiro ano. E 40% deles podem se tornar obesos no primeiro ano após o transplante. Eles ganham muito peso. Por que eles engordam? Porque eles se sentem bem, né? Eles têm uma melhora da anemia, eles não estão mais urêmicos, eles se sentem muito bem. Né? E, além disso, tomam corticóide. Então, eles se sentem bem, eles comem, eles antes era uma vida muito sofrida, eles se sentem melhor, eles vão comer mais. Aqui é um estudo que nós fizemos, publicamos em 2013, avaliando no nosso grupo de transplantados renais lá do Pedro Ernesto, qual era a prevalência dos diferentes fatores de risco para a doença cardiovascular. E é semelhante a dos outros estudos, tá? É muito alta. Então, hipertensão, no nosso grupo, cerca de 94% dos pacientes têm, né? Se a gente pensar na população em geral, é em torno de 30%, eles têm 90% deles são hipertensos por causa das drogas. Muitos geram hipertensão antes de transplantar, né? Que é o principal, né, fator de risco para a doença renal crônica. O diabetes também é extremamente comum, 24%, se a gente pensar na população em geral, em torno de 8%, neles é muito mais. Dislipidemia, cerca de 80% tem, síndrome metabólica, 60%, e obesidade, a gente também tem um número grande, tá, de pacientes apresentando. Bom, então eles têm muita doença cardiovascular. Além disso, será que eles têm muita deficiência de vitamina D? Alguns estudos também sugerem isso. Na doença renal crônica, todo mundo aprende na faculdade, né, os doentes têm deficiência da 1,25, porque a 1,25 circulante é formada no rim, a 1-alfa-hidroxilase renal. Na hora que ele tem doença renal crônica, ele diminui essa produção. Então, a 1,25 eles têm níveis mais baixos. Mas a 25, será que também está mais baixa? Também está mais baixa. Alguns estudos sugerem isso, a gente tem alguns estudos demonstrando isso, os mecanismos são vários. Primeiro, a uremia leva a uma diminuição na síntese cutânea da vitamina D. Eles podem ter perda urinária da proteína transportadora e da própria vitamina D. Muito paciente renal crônico tem uma certa proteinúria, não a nível nefrótico, mas eles perdem mais proteína, eles têm proteinúria. Né? Uma outra coisa importante, eles têm a redução da megalina renal, que é uma proteína responsável pela reabsorção tubular da vitamina D. Então, quando ela reduz, ele aumenta a perda urinária da vitamina D. Esses pacientes podem diminuir, deveriam diminuir a ingestão de alimento proteico, com isso acaba reduzindo a ingestão da vitamina D, e muitos têm baixa exposição ao sol. Por isso, na doença renal crônica, é comum ter níveis séricos mais baixos da vitamina D. Ainda tem mais deficiência, na população total já tem, neles mais ainda deficiência. Esse é um dos estudos que eu mostrei, que a gente publicou esse ano, que foi feito com pacientes com doença renal crônica pré-diálise, né, não dialisados. E o que a gente viu? A gente viu que
a deficiência de vitamina D estava presente em 20% dos nossos doentes, aqui no Rio, com sol, com tudo. A insuficiência presente em 37%. Ou seja, apenas 43% dos nossos pacientes tinham níveis séricos adequados da vitamina D. Tá? Bom, então isso a gente viu no renal crônico, é aquela pessoa que vai transplantar. E depois que transplanta, o rim volta ao normal. A 1,25 provavelmente volta ao normal, ele volta a ter eritropoetina, tudo vai voltando ao normal. O transplante renal bem sucedido restaura a função renal ao normal. A creatinina fica em torno de 1, 0,9, tudo volta, teoricamente, ao normal, se der tudo certo. Né? Nem todos, infelizmente, dá tudo certo. Será que a 1,25 volta, fica alto, ou eles têm algum fator que favorece deficiência? Eles têm, sim, fatores. E o principal deles, como eu já comentei um pouquinho, é o uso crônico do corticoide, que favorece o catabolismo da 25-hidroxivitamina D. Além disso, esses doentes eles são orientados a evitar a exposição ao sol pelo alto risco de câncer. Os imunossupressores aumentam também o risco de câncer, então eles são orientados a evitar, nem todos evitam, mas são orientados a evitar e se tiver exposição com protetor solar. Esses pacientes muitas vezes têm proteinúria, perdendo também a vitamina D na urina, e como eu falei, muitos são obesos, tudo favorece o aumento da deficiência. E o que a gente tem de alguns, já tem estudos publicados em transplantados renais, e o que a gente observa realmente é uma prevalência alta de deficiência e insuficiência de vitamina D nesses pacientes, podendo chegar a 80% deles apresentando hipovitaminose D, que é a deficiência mais insuficiência. Tá? E aqui, finalmente, né, o estudo que a gente está realizando, né, que está no finalzinho, né, como eu já falei. Aqui eu trouxe alguns dados que foi da qualificação dela. Bom, aqui seria a justificativa, como eu já falei, por que a gente está fazendo esse estudo? Porque o transplantado tem alto risco de doença cardiovascular, tem uma prevalência de fatores de risco para doença cardiovascular muito maior do que a população em geral, e ele tem maior risco de ter deficiência de vitamina D do que a população em geral. Então, a gente quer ver se neles existe essa relação. Porque no transplantado, gente, por causa das drogas, tudo é muito diferente do que na população em geral. Então, neles, por exemplo, muitos vão ter hipertensão e, às vezes, não está associado muito com o IMC, porque a droga já aumenta a pressão independente do IMC. Neles, muitas coisas não são iguais. Né? Então, se ele toma um corticoide que diminui a vitamina D e aumenta a pressão, será que eu vou achar a associação da vitamina D? Será que a vitamina D ela pode ter um efeito sobre a pressão, só que um efeito pequeno? Será que em quem já toma um corticoide continua tendo esse efeito? Né? Então, a gente quis fazer o estudo mais para ver. Eu já, no início, achando mais que não fosse achar essa relação na população em geral. Por quê? Por causa das drogas. Mas se tiver algum efeito, nem que seja pequeno, ajustando para os fatores de confundimento, seria uma forma de ajudar esses pacientes a perder peso, para subir a vitamina D. O sol não tem como, mas utilizar suplementos que não é feito de uma forma rotineira para esses pacientes. Tá? Então, a ideia seria essa, a justificativa é essa. Então, a gente está avaliando nesses pacientes o quê? O objetivo é o quê? Avaliar a concentração sérica da vitamina D, a associação com a adiposidade, para ver se ele toma corticoide, será que ele ser obeso aumenta ainda mais o risco ou não? E avaliar, então, a associação com a adiposidade, fatores de risco para doença cardiovascular, né, nos transplantados. Então, a gente está avaliando isso. A gente avalia a concentração sérica da vitamina D e a relação dela com a adiposidade corporal total e central, presença de hipertensão, diabetes, lipidemia e síndrome metabólica, resistência à insulina e também com a filtração glomerular estimada e proteinúria, porque também, como a gente falou, está relacionado. Bom, esse aqui eu estou trazendo são os dados da qualificação da Kelly, não trouxe os finais, que como ela já vai defender agora, já está até pronto, mas eu achei melhor a gente ainda não mostrar, porque ela ainda vai defender, o artigo ainda vai ser enviado. Né, então, nós estamos avaliando indivíduos de 18 a 65 anos, sem distinção de etnia ou gênero, que tivessem pelo menos 6 meses de transplante. Por quê? Porque depois de 6 meses, a dose de corticoide mantém aquela de 5 miligramas, a não ser que ele tenha uma rejeição aguda. O local que a gente seleciona os doentes é o nosso ambulatório de transplante renal, que tem toda quarta-feira no Pedro Ernesto. A gente tem por quarta-feira cerca de 50, 70 pacientes, então é relativamente fácil de conseguir. Né? O N total do estudo dela foram 200, que é mais ou menos fácil de conseguir. Tá? Fácil, entre aspas, né? Então, a gente excluiu alguns doentes com câncer, com AIDS, em terapia dialítica. Quem usava suplemento de vitamina D, a gente não colocou. Ou que fizesse uso de polivitamínicos com vitamina D, a gente não colocou. E a gente também excluiu quem era desnutrido pelo IMC. Tá?
Então, é um estudo transversal, observacional, é um desenho simples. A gente aborda os pacientes na visita dele, na consulta normal dele, né, no ambulatório. Primeira coisa, eles assinam o termo de consentimento, depois a gente avalia os critérios de elegibilidade, faz um questionário de avaliação de estilo de vida, de exposição ao sol, e marca a próxima visita, orientando para voltar nessa visita em jejum. Nessa próxima visita, a gente faz a coleta de sangue. Algumas coisas são dosadas na própria rotina do hospital, outras coisas a gente congela o sangue para dosar mais para frente. Faz a avaliação nutricional, incluindo o DEXA, que eu vou mostrar, e a avaliação da pressão e frequência cardíaca. Então, no estilo de vida, a gente avalia ingestão de álcool, tabagismo, atividade física, avalia todo o hábito de exposição ao sol para poder fazer correção para fatores de confundimento, se for necessário. A avaliação nutricional, a gente faz tudo, antropometria, tudo sim, né, que a gente tem disponível. A gente faz antropometria, faz bioimpedância, né, a gente faz também o DEXA, né, então a gente usa tanto antropometria, bioimpedância e DEXA também, porque a gente também quer comparar os resultados de um com o outro, especificamente nesse paciente transplantado. E avalia, né, esses parâmetros em relação tanto à gordura total quanto central. Avalia a vitamina D, PTH, né, alguns metabólicos que a gente está avaliando. A gente está avaliando então a vitamina D e o PTH, a vitamina D tem que avaliar. Isso é dosado de rotina para eles no próprio hospital. Em relação ao metabolismo lipídico e glicídico, glicose, que já faz parte da rotina, né, a gente está dosando insulina, que não faz parte da rotina, no sangue armazenado a gente já dosou, calcula a resistência à insulina pelo OMA, né, avalia a função renal pelo cálculo do CKDEP, e a proteinúria a gente avalia em 3 amostras de urina, porque não dá para fazer com uma só, não é fidedigno. Tá? O marcador inflamatório a gente já dosou a PCR, também já dosou a adiponectina, para poder avaliar a inflamação, ver se tem alguma correlação. Tá? Os fatores de risco para doença cardiovascular, aqui tem as diretrizes que a gente utilizou para dizer se o indivíduo tinha ou não hipertensão, diabetes, lipidemia, são diretrizes para a população em geral, que é o que a gente pode usar para transplantado. E nesse momento aqui, que foi da qualificação, ela já possuía 142 pacientes completamente avaliados, agora para a defesa são 195. Né, eu vou apresentar os resultados dos 140. Aqui, nesses 140, era meio a meio, né, homem e mulher, né, mais ou menos, né, 50%. A média de idade era de 48 anos, eles são relativamente jovens. Quando a gente pega DRC, pré-diálise, são muito mais velhos, eles ficam em torno de 40, 50 anos, todos os estudos que a gente faz. E o tempo médio de transplante, em torno de 10 anos. Felizmente, a gente tem paciente, às vezes, lá de 20 anos, que está muito bem. 20 anos de transplante com rim bom. O que a gente achou de estado de vitamina D? Nós encontramos que 22% tinha deficiência de vitamina D, pouco maior do que no nosso renal crônico pré-diálise, 36% era insuficiente e apenas 40% com níveis adequados de vitamina D. Quando a gente comparou os dois grupos, o grupo com deficiência do grupo sem deficiência, a gente juntou aqui o suficiente e o insuficiente, deixou aqui só quem tinha menor do que 20. Quando a gente comparou os dois grupos, a gente viu que a idade era semelhante, porém o sexo era diferente. No grupo com deficiência eu tenho muito mais mulheres, agora no final também a gente tem muito mais mulher. E aí pode ser por quê? Porque a mulher é mais obesa, a mulher usa mais protetor solar, tem vários fatores que poderiam explicar por que ter mais mulher com deficiência. Em relação a outras coisas, não teve diferença, tempo de transplante, estilo de vida não, doença de base não. Aqui, em relação à medicação imunossupressora, nós encontramos algumas diferenças, né? Então, nós encontramos, isso é muito, na literatura é muito variado, nós encontramos que os indivíduos que tinham deficiência, um percentual maior fazia uso do micofenolato de mofetila, é uma das drogas imunossupressoras utilizadas, e encontramos que no grupo que tinha deficiência, o menor percentual usava azatioprina. Isso aqui permaneceu esse achado no grupo total de doentes, mas a gente não tem muito como explicar, os outros estudos não encontram isso. Aqui, em relação aos hábitos de exposição ao sol, a gente só encontrou diferença nos dois grupos em relação àqueles que faziam uma exposição ao sol mais de 3 vezes por semana, que era menor em quem tinha deficiência. Pensamos que fôssemos encontrar muito mais diferença, não encontramos. Né? E aqui, em relação à adiposidade corporal, o que a gente viu é que, mesmo no transplantado,
a gente tem diferença. O grupo deficiente tem maior gordura corporal, maior percentual de gordura corporal, mesmo neles. Quer dizer, mesmo neles, esse sequestro da vitamina D também contribui, por mais que tenha as drogas. Aqui a gente não achou em relação ao IMC, não, mas acho que é porque é do tamanho, no final a gente achou diferença significativa. Então, aqui em vários parâmetros de adiposidade corporal total, era maior, a adiposidade maior em quem tinha deficiência. Né? E os de adiposidade central é que a gente não encontrou muito, não. Tá? Aqui, comparando variáveis metabólicas, a gente não achou diferença em resistência à insulina, que às vezes a gente acaba encontrando na população em geral. Né? Aqui a vitamina D foi diferente, né, entre os dois grupos, como era de esperar. O que a gente achou de diferente aqui, né, foi... Deixa eu voltar. O que a gente achou principalmente diferente aqui foi em relação à hemoglobina, foi diferente, a albumina, por causa de transporte, né, albumina e proteína total, principalmente. A proteinúria está aqui, ó. O que a gente achou, um achado que a gente considerou e que agora no grupo final a gente também está vendo isso, é que quem tem deficiência de vitamina D, a proteinúria é muito maior. Né? E proteinúria significa perda de função renal, é lesão e progressão da doença renal, que para eles é muito ruim. Mesmo no grupo final a gente também está achando essa diferença. Quem tem deficiência tem maior proteinúria. Agora, a relação entre proteinúria e vitamina D ela é para os dois lados, né? Tanto parece que a vitamina D, a deficiência, favorece a proteinúria, como quem tem proteinúria, por perder aquele carreador, também poderia ter mais deficiência. Mas, como eu falei, o nosso estudo é transversal, não dá para avaliar isso, é só uma associação, não dá nem para dizer que é causal e nem que está, né? Não tem como, porque não é longitudinal, mas tem estudos longitudinais em transplantados, tem um estudo só longitudinal que mostra que quem tinha deficiência progrediu mais essa proteinúria do que quem não tinha deficiência de vitamina D. Aqui, comparando, né, que seria o nosso objetivo inicial, principal, comparar a prevalência de vários fatores de risco para a doença cardiovascular entre quem tinha deficiência e quem não tinha. E a gente não achou diferença em relação à hipertensão, em relação à diabetes, não tinha diferença, em relação à dislipidemia, não. Síndrome metabólica que a gente achou, mas síndrome metabólica, né, o IMC, o obeso, né, aqui tinha mais obeso, então provavelmente é pela cintura, né, maior, acabou levando, mas a gente achou diferença em relação à síndrome metabólica. Usando proteinúria com ponto de corte, a gente não achou não, mas a gente achou diferença em relação à síndrome metabólica e à obesidade. Mas aqui, muito provavelmente, não é que a deficiência favorece a obesidade, sim o oposto, como a gente já conversou. Tá? Mostrando os dois. E a conclusão parcial desse estudo é que a deficiência de vitamina D ela foi elevada nos transplantados, avaliada e se associou com elevada adiposidade corporal, presença de síndrome metabólica e proteinúria. Porém, não se associou com os outros fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, assim, a gente está com o estudo final e o que a gente encontrou no final, né? A gente fez outras análises, o que a gente acabou encontrando foi realmente essa relação com síndrome metabólica, porém, quando a gente ajusta na regressão múltipla, né, na regressão multivariada, quando a gente ajusta para a gordura corporal, tanto total quanto do tronco, pelo DEX, a gente perde essa associação. Então, provavelmente, isso é mediado pela gordura corporal, não ser um efeito direto da vitamina D. Né? A proteinúria ajustando para tudo, e a taxa de filtração glomerular ajustando para tudo na regressão multivariada, para tudo não, né, para os fatores que têm importância ali, né, quando a gente faz, para tudo que a gente ajustou, continua dando uma associação inversa, né, com a proteinúria, quanto mais baixa a vitamina D, maior a proteinúria, e uma associação direta com a taxa de filtração glomerular. Quanto mais alta a vitamina D, melhor a filtração glomerular. Isso é uma coisa que está sendo bem consistente, um achado assim, bem importante. Né? A gente sabe que é um estudo relativamente simples, a gente pretende agora continuar, fazer prospectivo, né? Já está completando 2 anos desses pacientes da avaliação inicial, então a gente vai fazer uma nova avaliação, a gente pretende agora, em 2017, avaliar esses pacientes, foi durante 1 ano a coleta desses dados, então vai ser mais ou menos 1 ano de coleta novamente, a gente pretende, e o que a gente acha que vai realmente encontrar seja essa associação com a proteinúria, e com a taxa de filtração, quer dizer, com lesão e com função renal. É o que a gente acredita que possa achar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não tem mais nada, não. Bom, obrigada, mas eu só queria, antes de terminar, falar o seguinte, né? Porque eu falei aqui de vários estudos observacionais. São estudos, eu mostrei observacional porque o nosso é observacional, mas eu acho importante a gente falar um pouquinho
que essa associação, né, essa coisa que a gente tem falado, os efeitos, potenciais efeitos benéficos da vitamina D no risco de doença cardiovascular, os principais achados são estudos observacionais. Esses estudos observacionais são os primeiros a serem feitos, de uma maneira geral, eles sugerem esses efeitos benéficos. Porém, eles não são capazes de inferir uma relação causal. Para a gente dizer que realmente vitamina D é bom para a doença cardiovascular, a gente precisa o quê? Dos estudos com suplementação, dos estudos com intervenção, no qual a gente faça suplementação para um grupo, não faça para o outro, e acompanhe para poder realmente dizer que vitamina D abaixa a pressão, melhora a diabetes, reduz risco de doença cardiovascular. Já tem estudo com suplementação publicado? Tem. O número é muito menor. E os achados não são consistentes como dos observacionais. Né? O que a gente tem em relação à morte cardiovascular, tem alguns, não são consistentes. Em relação à hipertensão, que é o que eu mais trabalho, a grande maioria, estudos bem desenhados, bem conduzidos, bem modernos, mostra que não tem esse efeito. Né? O que a gente acha, vamos dizer assim, de uma maneira geral, é que a vitamina D pode até ter um efeito, mas é um efeito pequeno. E que nos estudos com suplementação acaba não aparecendo. Não é que ela não tem efeito deletério não tem. Não aumenta a pressão, não piora a diabetes. Em alguns estudos abaixa a pressão, em outros não. Então, assim, é só para a gente pensar sempre com... Eu sou a pessoa sempre com o pé atrás, com essas coisas assim, isso faz isso. Mas cuidado, é a associação. Tudo que eu mostrei aqui são estudos observacionais. A suplementação, que é o que realmente vai fechar isso, não está claro, ainda tem mais coisa para ser investigada. Também, para terminar, só para dizer que a gente faz outros estudos com transplantados renais. A gente tem um estudo agora em andamento com sarcopenia, avaliando sarcopenia nesses pacientes. E a gente está encontrando um percentual muito grande desses pacientes com a mesma faixa etária, em torno de 50 anos. A gente já fechou agora com 100 e tantos doentes. O N total vai ser maior, mas com 100 e tanto, 20% com sarcopenia, sendo 5% sarcopenia grave. Ao passo que a gente tem, não é dado publicado ainda, a gente tem no grupo de DRC, que é em torno de 70 anos de idade, uma prevalência de sarcopenia muito menor. Por esse uso de corticoide, né, a longo prazo, a gente acredita que tenha. Então, é um estudo que está em andamento. Não sei se alguém conhece da Ana Paula Mena Barreto. É o doutorado dela. Não sei se alguém... Ela é da UFRJ de Macaé. Ela é de lá. É o doutorado dela que a gente está fazendo, que eu estou orientando, e é com sarcopenia nesses pacientes. A gente tem também um outro estudo com vitamina B12 em transplantado também. Tá? Gente, obrigada pela apresentação, pelo convite. Não sei se tem perguntas, como é que faz. Desculpa o horário. Obrigada, Márcia, pela ótima palestra, exposição que você fez. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Parabéns, professora, pela apresentação. Em relação ao questionário de exposição solar, foi um questionário validado? Foram perguntas que vocês mesmos criaram? E você considerou exposição solar ao ar livre? Prática de exposição ao ar livre? Olha, a gente não usou o questionário. Depois que a gente começou, que a gente viu esse questionário que existe, né, da última semana, aí você está falando, eu já teve vários estudos que você faz a exposição ao sol da última semana. E o primeiro estudo que eu saiba foi feito na Itália, né? Eles têm esse questionáriozinho, faz, e o da última semana só dá a correlação com a 25-hidroxivitamina D sérica. Né? A gente não usou, a gente foi fazendo coisas que a gente via nos outros estudos, até a gente na hora não pensou nisso. A gente considerou a exposição das partes do corpo. A gente considerou a exposição, porque a gente acabou nem pondo tudo, porque é tanto do dado que a gente foi perguntando. A gente considerou a exposição das partes do corpo, se fazia exposição antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde. A gente considerou o uso do protetor solar, a parte do corpo que era exposta, mas se era ao ar livre, é isso? Você está perguntando? Como é? Por exemplo, se a pessoa ia para a praia, ou então se caminhava mesmo, se expondo ao sol... A gente perguntou o tempo de exposição ao sol, considerando tudo. Não fez essa... Não conheço, assim, seria diferente de... a gente não fez essa pergunta, não. A gente perguntou se fazia exposição. A gente perguntou também se morava em área rural ou urbana. A gente perguntou tudo que a gente via que as pessoas usavam, a gente colocou. Né? Acabou que não deu diferença. A gente até ficou meio assim... No final, na análise final, não deu diferença. A gente achava que fosse dar. A gente não coletou sangue no verão. Né? Até foi uma coisa assim que a gente já queria, mas acabou que coincidiu também com o tempo que a gente ia começar, pela questão do nível sérico. A gente coletou nas outras 3 estações e a gente acabou achando que não teve diferença entre as estações. Como aqui tem muito sol, né?
assim, os nossos doentes transplantados, a maioria é aposentado por invalidez. Então, mesmo sendo novos, eles não trabalham. E aí, assim, perguntando, a Kelly sempre falava isso, que muita gente pegava sol trabalhando, assim, em casa, lavando roupa, andando para lá e para cá. Não era uma coisa que fazia aquela exposição intencional ao sol, mas sim algo que acontecia, né? Assim, por causa do dia a dia da pessoa. Obrigada. Parabéns pela palestra, muito esclarecedor. E é muito interessante também esse tema. Aí eu fiquei, bom, são dúvidas basais, mas assim eu fico me perguntando, você até chegou a comentar com relação ao horário. Então, se a gente precisa, em termos de recomendação de exposição solar, né, para prevenção e tal, 5 a 10 minutos diários seria suficiente, braços e pernas. Mas aí eu fico pensando em mim, né? Bom, eu ando muito na rua. Eu sou muito branca, tá? Mas, eu não costumo ir para a praia. Se eu vou para a praia, vou no final da tarde. Então, se eu estiver andando na rua, às vezes eu ando 1 hora na rua, é suficiente braços e pernas, independente do horário. Então, assim, se é meio-dia, se é... Isso é muito assim, controverso, cada um, e eles não fecham muito. Essas recomendações são todas muito em aberto, né? Esse tem a diretriz do consenso americano de endocrinologia, né, da sociedade. E, assim, ele fica muito em aberto, né? Mas, a princípio, assim, de 10 às 16 é o horário de maior produção. Não tem uma recomendação muito fechada, cada local coloca, mas, a princípio, mesmo caminhando, você teria essa produção. Ela depende muito de fatores individuais também, né? Com a idade, ela vai diminuindo, né? Com a pele um pouquinho mais morena, já diminui. Ao horário, né? A latitude. Então, assim, como os estudos são feitos em latitudes muito divergentes também, é muita diferença, não tem um consenso. Mas, assim, esse horário, essa recomendação que eles dão, muito ampla, eu acho que serviria para um horário, principalmente 10 às 16. Senão, teria que ser um horário, uma exposição maior. Certo. E uma coisa que eu fico, assim, acho muito intrigante, né? Assim, poxa, deficiência de vitamina D é uma epidemia, como você falou. Poxa, a gente mora no Rio de Janeiro, Brasil, um país tropical. Ontem as praias estavam lotadas. Eu fico pensando, meu Deus. Como é que pode, Como né? é que pode? Aí eu fico pensando, será que quando começaram a realmente medir deficiência de vitamina D, será que coincidiu também com o aumento de câncer de pele? E aí a proteção solar, né? Quer dizer, embora as pessoas continuem se expondo, mas muitas colocam um protetor. Se colocar o protetor, a síntese é muito pequena. Tem algum estudo, tem alguma coisa que realmente consiga fazer esse paralelo e dizer, olha, então realmente o aumento não significante coincidiu com o aumento de câncer de pele, e aí começou aumento de campanha de proteção, e aí isso aumentou? Não tem muito, por quê? Porque antigamente não existiam esses estudos. De repente descobriram que muitas pessoas tinham e aí começaram a dosar. Então, esses estudos de prevalência são novos. Então, assim, que eu saiba, muito que eu já li de vitamina D, não tem muito assim, a partir de quando que começou. Mas eu acredito que seja coisa do câncer, da prevenção do câncer de pele. Porque antigamente a gente não usava, eu quando era pequena a gente usava, mas era uma coisa muito menor. Eu usava pasta d'água. Era uma coisa assim que a gente quase não usava. Agora, assim, quem tem filho, nossa, enche a criança e não é 30, é 50. Exatamente. Aí, assim, o que se então, recomenda... começa desde criança, né? Então, assim, o que se acredita seja essa questão do uso do protetor solar. Hoje em dia, tem muita gente na praia, mas muita gente com medo de violência também não vai tanto, não sai tanto, não tem tanta exposição ao sol. E se sai muito com protetor. Por exemplo, eu tenho... Oi? Também. Sim. Tem essa poluição. Poxa, eu vou para a praia, eu tenho barraca com proteção ultravioleta. Então, aquelas blusinhas, as roupinhas agora de criança, né, tudo com proteção também. Eu acho que foi essa coisa do câncer de pele, que é super importante também, né? E assim, hoje em dia, assim, aí o pessoal fica, vai proteger, vai fazer o protetor, a vitamina D, o que vai fazer? É um pouco controverso, mas assim, eu acho que assim, o que se recomenda normalmente é a pessoa chegar na praia e ficar um tempinho, ou na exposição ao sol, e depois passar o protetor, porque também tem o risco, né? E muitas pessoas até falam, então não pega o sol, mas usa o suplemento. O suplemento, ele é muito tranquilo. A utilização não tem, agora tem que saber a quantidade, tem que dosar no sangue. Se usar, tem que fazer dosagem, porque senão tem o risco de intoxicação. Eu acho que eu estou com vontade de usar a minha, sinceramente. A minha está baixa também. Mais alguém? Eu queria te fazer até esse último comentário que você fez, a questão dos estudos com suplementação e esses efeitos, né? Se vocês têm algum, né, planejam ou têm algum
né, objetivo em fazer a suplementação nesses pacientes para verificar se modifica ou não algum desses fatores. Nós temos assim, eu trabalho com vários estudos que a gente faz suplementação, os estudos com doença cardiovascular, a maioria dos estudos que eu fiz, que a gente orienta, é com intervenção, é com suplementação. No transplantado, a gente até pensa, né, mas assim, é um grupo, assim, uma coisa assim, até a gente tem um grupo assim, um certo receio da suplementação. Teve um estudo, né, agora eu não me lembro de detalhes, que a gente viu com suplementação que teve efeito deletério no transplantado renal. É um doente assim que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Então assim, a gente pensa, a gente agora está pensando no longitudinal, a gente até pensa, mas assim, eu, Márcia, tenho uma certa resistência com medo de ser algo que, de repente, tem algum risco de fazer algum mal para esse paciente, entendeu? Nos outros doentes, a gente faz suplementação de algumas coisas, como eu mostrei aquele ali do chá verde, que foi da Lívia, a gente já fez outros estudos lá, com cálcio, mas neles a gente tem uma certa, né, lógico, né, vai ter a questão do comitê de ética, eu mesma sou do comitê de ética, mas a gente pensa assim. Agora, eu tenho que dar, porque teve um estudo que teve efeito deletério. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eles acabam utilizando, quem está dando nível baixo, alguns dos médicos já estão suplementando na rotina, né? Não como estudo, mas para estudo a gente quer... Mas eu acho que é interessante, se realmente a gente confirmar no longitudinal esse efeito sobre proteinúria, nossa, é extremamente importante, porque, assim, a proteinúria, normalmente se utiliza, né, o IECA, o Brown, as drogas normalmente são usadas, né, o inibidor da enzima conversora da angiotensina, o bloqueador do receptor da angiotensina, neles, às vezes, se faz até esse duplo bloqueio, usa essas duas drogas para segurar a proteinúria, e nem sempre para a proteinúria. Então, alguma coisa que a gente consiga diminuir um pouquinho a mais a proteinúria é muito importante para eles não perderem a função desse rim transplantado, desse enxerto, e também para reduzir risco de doença cardiovascular, porque proteinúria é fator de risco para doença cardiovascular. Então, assim, a gente pensa, mas, assim, com um certo cuidado, eu não sei, eu tenho uma coisa assim, a gente tem um cuidado muito grande, ainda mais porque teve um estudo que teve um resultado negativo. Então, a gente prefere esperar do que fazer isso com eles.